Olá, alunos do nono ano, vamos para a nossa videoaula dessa semana, né, referente aí aos dias de 21 de junho a 25 de junho. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 4, na página 28, então peço que vocês abram aí a apostila volume 2, na página 28 e acompanhem comigo. Então, esse capítulo 4 traz como tema, fazendo a diferença na vida pública. Então, né, o porquê de estudarmos isso. Então, é uma linguagem, né? Nós vamos ver textos aqui que vão levar vocês a pensarem na vida em sociedade, né? Nós vamos estudar gêneros textuais, como estatuto, regime e lei, textos normativos e legais. Então, esses tipos de textos, né, que são necessários para uma vida em sociedade, tá? Então é muito importante que vocês sejam leitores críticos ou leitores que entendam, né, de estatutos, que entendam aí interpretar, para que a gente possa viver em sociedade, tá? Esse é o objetivo. Então, na sequência aí, vocês têm a imagem, né? Essas mãos aqui representam aí, né, a vida em sociedade, todos as raças, né? A gente pode pensar em etnias, em opção sexual, em tudo. Tudo a gente tem que ter um respeito, né? Para construir uma vida em sociedade. Qual é a importância da vida em sociedade? Ao se refletir sobre esse questionamento, pode-se perceber que os seres humanos não vivem em comunidade por opção, mas por necessidade. Porém, para tal convivência são necessários estatutos e regras, a fim de que todos obtenham seus direitos e cumpram seus deveres. Então, esse daí é o objetivo da vida aí em sociedade, né? A gente conseguir a convivência, tá? Então, para vocês aí refletirem, não vamos fazer o diálogo, né? Porque não estamos em sala de aula, mas para vocês refletirem aí o espaço de diálogo. 1. Você conhece o ditado popular? Uma andorinha só não faz verão? Que mensagem ela expressa? Então, né, quando a gente diz isso, a gente está falando, né, que é necessário várias pessoas para se conseguir um objetivo maior, né? 2. Em sua opinião, se uma pessoa se isolasse em uma ilha, com todos os recursos para sobreviver, como seria o dia a dia dela? Então, reflitam. Agora, na página 29, nós temos no comecinho aí da página os objetivos deste capítulo. Aprofundar os conhecimentos a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, rever aplicações dos pronomes relativos, compreender o uso das orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas, produzir uma enquete, participar de uma mesa redonda. E iniciamos aqui com a trajetória de leitura. A Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, estabelece a escolha do presidente por meio do voto direto e amplo, além do fortalecimento do poder judiciário e da ampliação dos direitos dos trabalhadores. Leia um texto publicado pela Agência de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a respeito da situação da Constituição mais de 30 anos após sua promulgação. Constituição Cidadã, 30 anos depois. Números caem, porém, trabalho infantil ainda é realidade no país. Vocês têm a imagem aqui. De acordo com a PNAD, o trabalho auxiliar familiar predomina entre crianças de 5 a 13 anos. Um dos direitos sociais garantidos na Constituição Federal, a proteção à infância, chega aos 30 anos da Carta Magna, com avanços importantes, principalmente no combate ao trabalho infantil. A exploração de mão de obra de crianças foi fortemente reduzida, enquanto o trabalho ilegal de adolescentes também virou alvo de ações governamentais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Atualmente, o trabalho é permitido por lei a partir dos 16 anos. Antes de 1998, a idade mínima era de 14, desde que não seja em situação insalubre, perigosa ou no horário noturno, condições em que só é autorizada a contratação a partir dos 18 anos. Aos 14, entretanto, os interessados já podem ingressar no mercado de trabalho como aprendizes. Legislação amplia a proteção social. Embora seja habitual considerar que crianças e adolescentes têm direitos a serem protegidos, a realidade nem sempre foi essa. A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 foram fundamentais para mudar esse paradigma e fundar o que seria a base para o combate ao trabalho infantil nas décadas seguintes. Na questão da infância, a Constituição brasileira antecedeu a Convenção dos Direitos das Crianças da ONU, que é de 1989, ao trazer o direito à proteção integral desse grupo. Além disso, não se pensava a criança como titular de direitos. A Constituição abriu uma porta para diversas políticas de proteção. Depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente detalhou o que era essa doutrina, explica a diretora adjunta de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, Enide Rocha. A pesquisadora lembra que o combate ao trabalho infantil se apoiou na Constituição, mas ganhou força principalmente após reportagens revelarem carvoarias da região de Três Lagos, Mato Grosso do Sul, que exploravam a mão de obra de crianças na metade dos anos 1990. Isso virou manchete mundial. Já tínhamos várias pessoas e movimentos militando contra o trabalho infantil, mas não era objeto de uma política pública do governo federal até ali, lembra a Enide. A partir disso, foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, que fazia transferência de renda para as famílias da região dessas carvoarias, com a obrigatoriedade de as crianças frequentarem a escola. Esse programa foi um sucesso, foi ampliado e depois se juntou ao Bolsa Família. Foi ficando cada vez maior. As famílias que estão nessa condição recebem uma atenção maior dentro do Bolsa Família completa. País registra a queda acentuada do trabalho infantil. O impacto dessas políticas pode ser comprovado na evolução dos números desde a década de 90. Na faixa etária mais sensível, de 5 a 13 anos, o trabalho infantil teve quedas bruscas nos últimos anos. Em 2016, nesse grupo, apenas 0,7%, ou 190 mil pessoas, estava ocupado em atividades econômicas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua. Formalmente, não podemos comparar com a PNAD anual, mas esse indicador já vinha apresentando uma tendência de queda causada por políticas públicas de geração de renda. O trabalho infantil é muito relacionado à pobreza. Quando se combate a pobreza, ele diminui, complementa a economista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Flávia Vinhais. Entre as crianças de 5 a 13 anos, predomina o trabalho como auxiliar familiar, ou seja, quando as crianças ajudam outro morador de seu domicílio em alguma atividade econômica sem serem remuneradas por isso. A mãe que é doméstica e a filha ajuda, por exemplo, ela não recebe, mas auxilia alguém que recebe, explica a Flávia. Dessas crianças ocupadas em atividades econômicas, 98,4% estavam na escola. É uma taxa bem elevada. Das que não trabalham, ela é de 98,6%, por exemplo. Só percebemos essa diferença na frequência nas crianças mais velhas, que abandonam o estudo para trabalhar, aponta a economista. Também na faixa de 5 a 13 anos, existem 292 mil crianças que trabalhavam na produção para consumo da família, como aquelas ocupadas na agricultura de subsistência.
Aí aqui na página 31, vocês têm um infográfico, né? Então, mostra aí o trabalho infantil de 5 a 13 anos por região e sexo. Então, Brasil, 190 mil, Nordeste, 79 mil, no Norte, 47 mil, no Sudeste, 31 mil, no Sul, 22 mil, no Centro-Oeste, 12 mil, tá? Então, aqui, ó, cada figura corresponde a 1.000 pessoas. Então, dá aí, né, esse total de 190 mil. 11,3 horas semanais em média, 73% auxiliam familiar em trabalho sem receber salário, né? Então, aqui é o número correspondente, eu esqueci de falar, né? O verdinho é meninos e o amarelinho aí corresponde às meninas. Então, é um infográfico aí ilustrando as informações, tá? Então, é um texto de Rodrigo Paradella. E aí, após, vocês têm a interpretação, né? Após a leitura desse texto, responda as questões a seguir. Aí ele traz uma notinha aqui sobre a Constituição de 1988. Vamos ler. A Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro desse ano, rege atualmente todo o ordenamento jurídico brasileiro, pois apresenta os direitos dos cidadãos do país. Desde a independência do Brasil, em 1822, essa é a 7ª Constituição brasileira e a 6ª desde que o país se tornou uma república. Tá? Só uma informação aí a mais. Então, fala, né, o texto mostra sobre o trabalho infantil, o infográfico ilustra tudo isso. Então, vocês vão fazer a leitura desses exercícios, tá? E vão estar respondendo. Então, aqui ele fala, né, no exercício 1, você conhece os textos normativos e legais citados nessa matéria? A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA? Então, se você conhece, sim ou não. Então, os textos normativos, como eu disse, são aqueles textos, né, que eles têm a função de ter leis, de ter regras, para que possa haver, né, o convívio em sociedade. Né? Então, se a gente pensar no trânsito, por exemplo, nós temos que ter as leis de trânsito, porque senão como que os carros vão transitar, né, os caminhões, as motos, sem que haja uma lei que os pune se eles estiverem errados, né, ou que eles têm que seguir placas, semáforo, linha de pedestre. Então, tem que haver, né, leis, tem que haver aí um sistema, né, que cuide para que haja essa vida em sociedade. Então, os textos normativos são esses, né? Esses que contêm as leis que aí regem nossa convivência em sociedade. Então, ele cita 2 textos normativos aqui, a Constituição e o ECA, tá? Depois vocês respondam a você já leu em outro componente curricular algum trecho da Constituição de 1988 ou ECA, porque é importante conhecer esses textos, então eu já até falei. 2. A partir de que idade é permitido trabalhar no Brasil? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, vocês voltem lá no texto, né? Façam a leitura novamente, que vocês vão descobrir lá qual é a idade que é permitido, tá? Depois, na página 32, em nosso país, que tipo de trabalho predomina entre crianças de 5 a 13 anos? 4. Leia novamente o infográfico e expresse sua opinião sobre os dados relativos ao trabalho infantil na região onde você reside. Então, qual é a nossa região? A nossa região é a Sudeste. Então, nós temos 31 mil, tá? Casos aí de crianças em trabalho infantil. Então, vocês vão falar sobre isso, tá? Na sequência, nós vamos começar aqui a trabalhar, né? A voltar a trabalhar, né? Porque o assunto aqui, né? A classe gramatical pronome, e especial aí o pronome relativo, vocês já estudaram no 8º ano, tá? Então, o ano passado foi trabalhado o pronome relativo com vocês. E agora nós vamos fazer uma retomada, porque nós vamos entrar em oração subordinada adjetiva e é necessário que vocês conheçam, né? Tenham um conhecimento aí do pronome relativo. Então, para auxiliar, eu trouxe aqui, né, a explicação para vocês. Pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, né, chamado aí de o antecedente, dentro de um enunciado. Então, o pronome relativo ele vai se referir a algo que já foi dito antes no enunciado, tá?
Então, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga a outra, tá? Então, vamos lá. Pronome relativo se refere a algo já dito anteriormente dentro do enunciado, tá? A fim do quê? De termos que dividir orações, de fazer várias orações, ou então de ficar repetindo sempre o mesmo termo, tá? Então, essa é a função. Ele faz a ligação entre duas sentenças, tá? E esse pronome, ele já aparece no início da segunda oração, tá bom? Aí, vocês têm aqui o quadro desses pronomes relativos. Temos os variáveis, né? Aqueles que variam em gênero e número, né? Gênero masculino e feminino, número singular e plural. E temos os invariáveis, aqueles que não variam, tá? Então, vamos conhecê-los aí. Os variáveis. Temos os masculinos, ó. O qual, aí no plural os quais, né? Temos cujo, no plural cujos. Temos quanto e no plural quantos. Os femininos, a qual no singular, as quais no plural, cuja e cujas, quanta e quantas. E os invariáveis, quem, que e onde, tá? Então, esses são os pronomes relativos. Aí, eu trouxe aqui um para vocês, né, que fala, é o mais empregado deles, né, que é o pronome que. O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado relativo universal. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Quando seu antecedente for um substantivo, aí temos o exemplo. Então, aqui, ó, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Então, o trabalho o qual eu fiz, né, pode ser, então, substituído pelo qual. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. A cantora a qual acabou de se apresentar é péssima. Então, vocês veem que quando ele se refere aqui a um substantivo, né? Eu posso fazer essa troca aqui porque estou me referindo a um substantivo, tá bom? É só para vocês relembrarem o uso dele, tá? Então, aqui, ó, os trabalhos que eu fiz. Então, os trabalhos os quais eu fiz. As cantoras que se apresentaram. As cantoras as quais se apresentaram, tá? Então, para que eu não fique repetindo sempre o termo anterior, eu faço essa ligação das orações com um pronome relativo, tá? Então, voltando lá para a nossa apostila, vamos na sequência que vocês têm exercícios. Então, exercício 5. Releia este trecho e responda as questões. Também na faixa de 5 a 13 anos, existem 292 mil crianças que trabalhavam na produção para consumo da família, como aquelas ocupadas na agricultura de subsistência. Qual expressão é retomada pelo termo em destaque? Então, lembrando, né, o pronome relativo, ele refere-se a um termo dito anteriormente. Então, aqui esse que está se referindo a que palavra que foi dita anteriormente? B. Sem alterar o sentido da frase, reescreva substituindo a palavra que por outra expressão. Então, vocês vão pensar aí no que eu expliquei lá sobre o que, e aí vocês vão substituir. O que pode ser substituído por qual outros, né? Qual outra expressão? Então, façam aí. C. O termo destacado é uma preposição, um artigo definido, um artigo indefinido ou um pronome relativo. O que está destacado é o que, né? Olha ele aqui, ó, destacado. Então, ele é o que? Classifiquem ele aqui. Exercício 6. Qual é a principal função dos pronomes relativos em um texto? Então, eu expliquei para vocês qual é a função já, tá? Vamos aí na sequência agora na página 33, exercício 7. A palavra que pode ser utilizada de diversas maneiras. O que é preciso
para ela ser classificada como um pronome relativo, né? Então, quando que eu classifico ela como um pronome relativo? Porque ela tem outras classificações, tá? Mas quando ela é um pronome relativo? 8. Reescreva os períodos a seguir, eliminando a repetição do pronome relativo que, de modo que a leitura se torne fluente e agradável. Faça as adaptações necessárias a fim de manter o sentido. Vocês não vão alterar o sentido, mas eu tenho a repetição do que aqui, ó. Os alunos que praticam os esportes que são trabalhados nas aulas desenvolvem hábitos que são considerados saudáveis. Vocês vão tirar aí o uso do que, tá? Sem alterar o sentido. Então, vocês vão fazer isso na A e na B. 9. Liste os pronomes relativos e escreva uma frase empregando cada um deles. Então, eu mostrei para vocês lá os pronomes relativos, tá? Então, peguem aqueles pronomes e criem aí uma frase para cada um deles. Então, por exemplo, coloquem aí o que, faz uma frase. Coloca aí o qual e faz aí uma frase com o qual, tá? Cujo, faz uma frase com o cujo. Exercício 10. Complete as orações com o pronome relativo adequado a cada situação. Quando necessário, use uma preposição antes do pronome. A preposição, tá? Pode ser usada. A preposição de, ou com, em, tá? Se for necessário, pode usar. Então, pode ser com as quais, ou em que, por exemplo, tá? Então, vocês podem estar usando aqui esses pronomes relativos e fazendo uso da preposição se necessário, tá bom? Aí vocês vão para a página 34, onde nós temos agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A adolescência é um período da vida em que ocorrem várias transformações biológicas e comportamentais, pois é uma fase natural de passagem da infância para a vida adulta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a adolescência se inicia aos 10 anos e termina aos 19 completos. No entanto, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, esse período vai dos 12 aos 18 anos completos. O ECA foi criado em 1990 com o objetivo de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes no país. Leia a seguir o capítulo 4 desse documento legal. Então, vocês vão fazer a leitura. Eu não vou ler tudo, porque senão fica muito extenso, tá? Mas aqui fala dos direitos aí, né? Então, ó, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. O número aí da lei, quando ela foi feita, né? Capítulo 4, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, aqui vai relatar todos os direitos, né, das crianças e do adolescente ao respeito aqui de educação, de cultura, de esporte e lazer, tá? Façam a leitura. Depois, vocês vão fazer, então, os exercícios de interpretação. Aí na página 36, exercício 11, a Lei número 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, foi criada em 13 de julho de 1990. A finalidade desse texto legal é expor um conhecimento de natureza específica, relatar uma experiência pessoal do autor, apresentar uma crítica a um livro publicado ou prescrever direitos e atitudes, legislando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Essa tá bem fácil, né? Então, qual é a função aí de um texto normativo? Tá? Depois, 12, quem são os adolescentes segundo o ECA. 13, qual é a importância desse texto legal para a sociedade? Tudo isso eu já comentei com vocês, tá? 14, você lê o capítulo 4 do ECA, que aborda o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Agora, sintetize o artigo 53 relacionado ao direito à educação. Então, vocês voltem lá, leiam o artigo 53, e aí vocês fazem um resumo de qual é o direito dessa criança e desse adolescente, garantido aí quanto à educação. 15. O ECA segue uma estrutura específica para facilitar a organização das informações e a pesquisa do leitor. Nesse sentido, transcreva exemplos do que se pede. Título do capítulo. Então, qual é o título? Artigo. Então, tem ali mais de um artigo, tá?
Então, escrevam um pelo menos. Peguem lá um dos artigos e copiem. Parágrafo. Então, como que vocês localizam o parágrafo? Inciso. Parágrafo único. Então, eu vou mostrar para vocês os símbolos para que vocês reconheçam. Então, vamos lá. Ó, capítulo. Então, título do capítulo. Artigo. Sempre vai vir assim, ó. A arte, ponto, e aí o artigo. Então, aqui nós temos depois, né? Falou aqui do artigo. Vamos ver. Parágrafo. Ó, o símbolo aqui do parágrafo. Quando eu tenho esse símbolo, eu estou falando de parágrafo, tá? Então, aqui tem vários exemplos. Aí, quando eu falo de inciso, ó, os incisos aqui, ó. Quando eu tenho esses números assim, ó. Então, são os incisos, tá bom? E quando for parágrafo único, vai estar escrito parágrafo único, tá bom? Então, vocês, aqui, ó, por exemplo, ó, parágrafo único, vai estar escrito, tá? Então, é fácil de localizar esses termos e escrever um aqui. Cada um copie, localize e coloque o seu, tá bom? Exercício 16, de que maneira a organização das informações contribui para a compreensão do texto lido. Então, o porquê eu dividir em parágrafos, em incisos, em artigos. Então, por que organizar dessa forma? 17. Explique o seguinte artigo. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, explique esse artigo, tá? E na página 38, o exercício 18. Sintetize o artigo 58 do capítulo 4. Então, vocês vão procurar lá no texto o artigo 58 e vão sintetizar, ou seja, vão resumi-lo aqui, colocá-lo com suas palavras, tá bom? Vocês têm até esse exercício 18 para fazer. Qualquer dúvida pode estar nos chamando, tá? Eu e a professora Simone, que a gente ajuda vocês no que for necessário, tá? Então, nessa semana é apenas até o exercício 18, da página 37. Página 38, perdão. Então, até a próxima aula. Um beijo a todos. Tchau, tchau.